Boa tarde, bem-vindos ao FIO, Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens. Na nossa 19ª edição, a gente faz uma edição especial chamada A Experiência da Literatura. E nessa mesa de hoje, a gente vai debater sobre a importância da literatura infantil e juvenil na vida das crianças. É uma mesa notável de mulheres incríveis e eu vou chamar Jenny Fernandes para mediar essa mesa. Bom encontro. Seu microfone, Jenny. Olá, Karen. Boa tarde, professora Regina e professora Beatriz. Agradecendo muitíssimo pela oportunidade, pelo convite de participar desse festival tão bacana, tão interessante. E hoje eu tenho a honra de dinamizar o terceiro encontro dessa tarde, intitulado A Literatura Infantil na Formação da Criança. E vou fazer um pouquinho da descrição desse seminário e logo, então, deixo espaço para as nossas professoras, então, cumprimentarem o público. Vamos falar, então, sobre a importância da literatura infantil na formação da criança, considerando a variedade de gêneros literários, as diferentes possibilidades de abordagens temáticas e teóricas, o papel da ilustração, a mediação na escola e as estratégias de leitura. Vão estar conosco hoje professora Regina Micheli, que é professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, pró-cientista, UERJ-FAPERJ, com pesquisa em literatura infanto-juvenil, coordenadora do projeto de extensão Núcleo de Estudos em Literatura Infanto-Juvenil, NELIGE, e líder do grupo de pesquisa Encontros com a Literatura Infantil e Juvenil, Ficção, Teorias e Práticas, o nosso querido ENLIGE. Professora Beatriz dos Santos Feres, professora associada da Universidade Federal Fluminense, UF, pós-doutora em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, líder do grupo de pesquisa em Semiolinguística, Leitura, Fruição e Ensino, o LEFEM, UF-CNPq, com pesquisa em Leitura e Ensino, Estratégias de Interpretação, Teoria e Análise Linguística, Iconicidade na Semiose Poética, Literatura Infantil, Livro Ilustrado e Referenciação Verbo-Visual. E essa que vos fala, que vou dinamizar então um encontro, eu sou professora da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, sou doutoranda em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UERJ. Professora Regina, então, é quem ilumina os meus caminhos acadêmicos, e eu trabalho em 2 salas de leitura, e com mediação, com formação de leitores, e para mim é um prazer participar, dinamizando, então, esse terceiro encontro do Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens 2022. Passo, então, a palavra para as nossas mulheres incríveis fazerem um breve cumprimento, e aí, então, a gente começa com a professora Regina. Boa noite, Jane, muito obrigada. Boa noite, Karen. Boa noite, Beatriz. É, assim, uma felicidade imensa participar dessa mesa, estar com vocês nesse momento. O FIO é, como a Jane falou, incrível, é um festival que já vem ocorrendo sempre trazendo uma diversidade, e é muito bom, né, de uma riqueza imensa você incorporar a literatura infantil e juvenil na tarde de hoje, nos convidando. Muito obrigada. Também quero agradecer. É um prazer imenso, uma honra estar aqui. Karen, muito obrigada pelo convite. Jenny, que é uma pessoa muito querida, que tem um pé na UF e outro na UERJ, como eu, né? Regina, uma imensa satisfação poder dividir esse momento com vocês, principalmente numa semana tão feliz quanto essa, né? É uma semana
com muita esperança, mas com muita certeza, né, de que o nosso trabalho vai ser cada vez mais necessário, né, sobretudo relacionado à educação, à leitura, à formação das crianças. Muito obrigada pela oportunidade. Então, eu passo a palavra à professora Regina, que vai iniciar a sua exposição. Obrigada, né? É muita satisfação, na verdade é uma felicidade, né? O momento de hoje, a semana, e aí eu vou tentar partilhar os meus slides. Eu acho isso, obrigada. Apareceu. Aqui é o título, né, da nossa mesa, Literatura Infantil na Formação da Criança, os dados principais, é a coordenação mesmo do NELIGE, né, e o ENLIGE, porque isso, de certa forma, agrega pesquisadores, alunos da graduação, da pós, egressos. Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa e feliz, né, do nosso grupo de que fazem parte a Jenny, a Karen e a Beatriz. Então, estamos entre amigas. Partindo do nosso título, a literatura infantil na formação da criança, né, fico me perguntando de que criança falamos. E aí quero resgatar a ideia de que esse conceito de infância é bastante recente. Preciso recordar que, até a Idade Média, nós tínhamos um adulto em miniatura, né? Alguém que não era preservado das contingências da própria vida, de mortes, de sexo, de nada, né? E aí eu trago uma citação da professora Regina Zilberman. Os primeiros livros para crianças foram produzidos ao final do século XVII e durante o século XVIII. Antes disso, não se escrevia para elas, porque não existia a infância. Então, reparem que esse resguardo da criança é alguma coisa que nasce com a burguesia, né, com a mudança de um sistema, não só político, como social, a escola, a família nuclear, deixa de ser o feudo, o clã, né? E aí eu também me pergunto, criança ou crianças? Né? Trago algumas imagens aqui e quero destacar principalmente essa imagem não só de uma infância que enfrenta dificuldades, que pode ser alegre, mas que muitas vezes já vivencia a dor, a solidão, né? Então, esse mito, né, da infância feliz, ele, né, inclusive já foi estudado, Fanny Abramovich, por vezes, bastante, né, enganador. E aí, né, eu destaco principalmente a criança protegida. E a criança protegida, ela não está relacionada a uma classe social, porque é aquela que tem afeto. E nem sempre nas classes abastadas, essa criança recebe o afeto, a segurança para que ela se desenvolva. Muitas vezes ela está entregue a várias babás, não é nem a uma babá. Então, a família como uma estrutura de acolhimento, de proteção, as garantias básicas, né, que todo ser humano deve ter, como alimentação, moradia, escola, transporte, e do outro lado a criança desassistida, né, aquela que de alguma forma parece que se desenvolve apesar de, né? Apesar às vezes dos pais, muitas vezes sofrendo violências, a gente tem assistido a cada vez mais crianças sendo submetidas a maus tratos, a situações assim absurdas. E é claro que eu estou apenas chamando a atenção para esses dois aspectos, porque uma criança que, de alguma forma, na verdade, chamando a atenção para esses dois aspectos, porque são vários, né? São várias as nossas crianças. Crianças com mais facilidade de aprendizagem, com menos. E aí a literatura para essa criança, ela também precisa ser pensada, né? Em função daquilo que talvez mais... como é que eu vou explicar? Atinja, emocione, né? Faça a ponte com o coraçãozinho dessa criança. A literatura precisa
ter significado, né, para cada um de nós. Bom, e a literatura infantil, né? Volta a questão da importância da literatura infantil na formação da criança, que é a proposta, né, da nossa mesa. Aí começa a pensar o que é literatura infantil, né? Já falamos da criança e agora dessa literatura. E eu começo pelo que a literatura não é. Até porque são marcas que estão impregnando essa literatura já há algum tempo. Aí eu trago a palavra da escritora Marina Colasanti, né? Nossa querida Marina Colasanti, e ela diz o seguinte: da literatura não fazem parte o lugar comum, a frase feita, a história previsível, a linguagem infantilizante, a função didático-moralizante. Então, essas histórias que parecem reproduções automáticas de algum enredo, né, de alguma situação que deu certo, frases que não trabalham uma linguagem, aquela história que você mais ou menos já prevê o final, de tão repetitiva que ela é, essa linguagem pueril dos hinos, né, achando que criança não tem capacidade de abstrair. Por último, literatura não é ensinamento de valores morais. Bom, e o que é a literatura? Aí eu trago outro escritor, eu, né, de alguma forma privilegiei a voz dos nossos escritores, Bartolomeu Campos Queiroz, falecido recentemente, e ele diz o seguinte: é a metáfora que dá voz ao leitor. Não há que se perguntar qual a mensagem do livro, mas o que o sujeito pensa sobre o que foi lido por ele. Deixo as mensagens para os livros de autoajuda e não para os literários. Vou para aí. Por que a metáfora da voz ao leitor? Né? Se o leitor lê o texto e o texto está ali, né? Nós temos a voz do narrador. Por que a metáfora da voz ao leitor? Gente, a metáfora é aquela que permite variadas abordagens, variados pontos de vista, porque quando ela diz, né, tinha uma pedra no meio do caminho, na literatura, essa pedra pode ser no sentido denotativo ou figurado. Então, a metáfora depende do leitor para que ela adquira um significado naquele texto. Então, reparem como é que a literatura se forma por meio de uma palavra que é plurissignificativa, que pode acionar várias camadas de compreensão e de significados, mas é o leitor que precisa, né, de alguma forma, penetrar nesse universo. E aí, né, o Bartolomeu Campos Queiroz diz: deixa as mensagens para os livros de autoajuda, não para os literários. Né? Então, a gente não vai perguntar qual a mensagem desse livro. Não é livro de autoajuda. E ele tem, na verdade, a frase termina com essa parte que eu acho muito bonita. Há livro que ensina, ou melhor, determina a sina do sujeito. Então, esse é o livro que ensina. É aquele que diz: faça isso, não faça isso, senta, levanta. Ele quer conduzir a vida, o destino daquele que lê, né? E, de um modo geral, a quem aquele livro vai se tornar acessível. Ele determina a sina, ele determina o destino. Há livro que concorre para o sujeito reinventar o seu destino. Essa é a literatura, que abre mundos, permite que pensemos, avaliemos, reflitamos sobre a vida, sobre as aventuras que aquele livro nos descortina. E que a gente pode, né, Regina, suspeitar o mundo. É difícil ver esse slide e não falar nada. Então, você já me provocou, eu como leitora, telespectadora aqui de sua fala. Então, o Bartolomeu traz isso para a gente, da gente suspeitar, né? Questionar, será que é isso mesmo? A gente vai duvidar.
E aí cada um, dentro da sua vivência, vai compor esse repertório literário, né, que a gente compõe por toda a vida. Ele é um repertório contínuo, né? A gente constrói. E como nos ajuda a amadurecer, né, e refletir sobre a nossa própria vida. Sim. Obrigada, Jenny. Já me provocou. Se quiser falar, que bom. É ótimo o bate-papo. E Bartolomeu é assim, né? Impossível. E aí eu fico pensando, né? E o que é a literatura infantil? É o livro escrito para a criança? É o livro que pode ser lido ou ouvido pela criança? Para mim, literatura é o texto que abriga a criança e o adulto. É por isso que o texto, e texto aí entendendo como palavras, imagens, né? Texto no sentido amplo, é por isso que a literatura infantil, ela agrada o leitor. E aí vocês vão dizer, mas são textos tão simplórios. Se são simplórios, não é literatura. A literatura há livros de imagens impactantes. Eu já vi adulto com lágrimas nos olhos, lendo, né, as lágrimas provocadas por um livro de imagens. Já trabalhei com um livro de imagens, História de Amor, que ao final da aula a aluna me pediu, professor, eu preciso desse livro. O livro não tinha uma palavra, é um livro de imagens. Então, literatura infantil, para mim, é o texto que abriga a criança e o adulto, e aí o ponto está ali, né? Mas, enfim, por quê? Porque emociona, porque arrepia, porque está sempre sendo lido e relido. Ora, mas por que está sendo sempre lido e relido? Porque a cada leitura nós descobrimos novos significados, nós fazemos novas relações com aquele momento nosso de vida, porque permite aventuras no sentido mesmo de ficção científica, de viagens, de Harry Potter, do Senhor dos Anéis, mas também a descoberta do outro, colocar-se no lugar do outro, né? Viver a aventura de outras vidas. Por último, a literatura cura feridas e nutre a alma humana. Aí eu volto para Bartolomeu, sintam-se provocadas. Não existe texto literário sem qualidade. Existem textos que não são literários. E aí a gente faz uma diferença, né? Só pontuando que livro para criança não significa literatura para criança. Nem todo livro é literário, o que não quer dizer que ele não tenha a sua função e o seu valor, mas são coisas diferentes que a gente precisa deixar claro. Por isso é que as pessoas às vezes confundem, mas tem tanto livro de literatura para criança que é tão bobinho. Verifica se é literário. Pode ser só livro para criança e não literatura para criança. Bom, e aí, né, o que conta o conto? O que fala a literatura? Sobre o quê? Por que ela é tão importante assim? Por que ela cura feridas? Por que isso tudo? Aí eu trouxe uma história bastante conhecida, né, que é a Bela e a Fera. E o que eu quero destacar? Vejam, ela é filha de um mercador que vive vivendo na opulência, né, no luxo, e de repente ele perde tudo e vai para o campo, tem que morar numa casa de campo. E ela, de senhora, passa a exercer todas as tarefas domésticas. Ela tem mais 2 irmãs e irmãos. As 2 irmãs se negam a realizar as tarefas. Quer dizer, a gente observa já de início alguém que muda, né, toda a vida em função da dificuldade, a vida ficcional, em função das dificuldades, né, da figura paterna, e se mantém resiliente diante das dificuldades. Ela não desiste, ela enfrenta, né, de alguma forma tentando se adaptar. Depois o pai viaja achando que vai conseguir alguma coisa, né, vai ser bem sucedido no comércio, e as irmãs pedem joias, vestidos caros, ela pede uma única rosa, assim mesmo porque o pai insistiu.
E aí aquela história, né? No castelo, contra a fera, né? Reparem, eu destaquei o afeto e empatia. Ela não vai ocupar o lugar junto à fera por obrigação. Ela vai porque ela quer, ela deseja, ela escolhe. E aí é claro que a gente vê não só o afeto, né, pelo pai, como essa empatia também me refiro à família, como é que ela cuida de toda a família antes. Coragem e determinação, né? Ela é corajosa, ela enfrenta a fera, ela aceita. Toda vez que a fera pergunta se ela deseja se casar depois de ter sido gentil ao longo do dia, Bela é firme e categórica. O senhor é muito gentil, mas não. Então, da mesma forma que ela decide viver no castelo com a fera, em função das exigências, em função da Rosa, né? A Rosa foi o grande motivo, mas ela é honesta nessas escolhas, e é honesta também em enfrentar a fera e dizer não. Destaco aí o protagonismo feminino, né? Uma vez que depois ela volta à casa dos pais, as irmãs tudo fazem para que ela não retorne para a fera, porque, na verdade, as irmãs sentem inveja da felicidade que ela ostenta e da riqueza. Ela se atrasa, mas sonha que vê a fera já quase morrendo e retorna, e aí sim ela dá o sim, né? Então, a gente tem a questão do amor além das aparências. E aí eu destaco que Bela é artífice do seu destino. Aí vocês vão dizer, mas Regina, não foi ela que conheceu a fera, mas ela resolveu ir. E ela resolveu voltar. E ela resolveu casar com ele, na condição de fera. E, no fundo, é ela, uma personagem feminina, que vai resgatar a masculina da maldição. Então, vejam, né? Um conto tão conhecido, tão antigo, e aí eu trago aqui, né? A Bela e a Fera foi escrito, o conto, né? Por Jean-Marie Le Prince de Belmont. Na verdade, há uma versão anterior de Madame de Villeneuve, que é bem mais estendida e pouco conhecida, né? A de Belmont é que se consagrou, e aí eu trago o livro de Rudi Oliveira, o filme, história em quadrinhos. A gente tem ecos, né? Inclusive em outras narrativas aqui no Brasil, como Cecília Meirelles, né? Clarice Lispector. E aí eu destaco também a escritora feminina num período em que o grande escritor é o Charles Perrault, o mais conhecido. Grande não é no sentido de que o texto seja melhor do que o outro, aquele que adquiriu mais fama e pertence ao cânone. De alguma forma, as escritoras desse período, conhecidas como as preciosas, estão adquirindo relevo a partir do momento que há obras sendo publicadas com os contos delas. Bom, quero trazer também uma história contemporânea, né? E aí eu trago Flávia Cortes, é uma escritora jovem, ela faz doutorado, pertence ao nosso grupo, e ela lançou esse ano O Rei de Amaurotum. É uma história sobre um menino autista. Aí vocês vão dizer, mas Regina, você acabou de dizer, né, do pedagogismo, do didatismo. A literatura infantil não se furta a colocar o dedo nas feridas humanas, mas ela o faz dentro de recursos estéticos. Então, é uma narrativa com vários planos, em que a história se divide entre a posição da mãe, a posição do menino, né, os narradores que ocupam a cena ficcional. Então, é uma obra literária. E Flávia tem vários outros, e eu podia trazer muitos outros. Vejam, já citei Mariana Colasanti, Bartolomeu Campos Queiroz, vou falar da Ana Maria Machado. No nosso grupo mesmo há outros escritores, mas é só um gostinho. Trago Otávio Júnior, né? Porque eu falei né? Mostrei aquelas crianças, a literatura, né? Fico me perguntando o que pode a literatura. Sim, a literatura pode curar a alma, a literatura pode salvar.
né? Ele é conhecido, o Otávio Júnior ganhou o Prêmio Jabuti em 2020 e é conhecido como o livreiro do Alemão. É um menino que nasceu, ou pelo menos se criou no Complexo do Alemão, estudou na escola em que eu dei aula, na Vila Cruzeiro. Um dia ele acha, né, encontra um livro do Anderson e a história dele toma um outro rumo. Então, vejam, né? E hoje ele continua no Complexo do Alemão e continua, de alguma forma, desempenhando uma função social de levar livros para as crianças daquele entorno, né, de onde ele mora. E é uma voz que vai falar dessa realidade. Aqui há alguns livros, né, publicados pelo Otávio Júnior. Da Minha Janela é lindíssimo, né, Regina? É um livro com pouco texto, com imagens assim muito coloridas e que é um livro que abre a janela mesmo, literalmente. Literalmente. Para que a gente, né? pense nessa realidade. Então, é um livro muito bonito. O Chefão também, eu gosto bastante, ele cria todo um suspense, né? Mas eu não vou dizer, porque senão perde a graça. Leia um livro. Vale a pena, vale muito a pena. Ele não ganhou um prêmio Jabuti à toa. E aí, né, eu fiz a pergunta, o que conta sobre o quê, né? Quais são os temas da literatura? A literatura fala da vida, das suas dores e alegrias, de violências e afetos, de realidades e fantasias e de viver vidas alheias, porque a gente acaba se encontrando com outras histórias, com outros dramas ou com outras felicidades, né? Eu fico pensando aqui na Chapeuzinho Vermelho, né, na violência. Hoje há tanta crítica a temas fraturantes, o que se pode falar com criança, o que não se pode falar, como se a criança estivesse numa redoma, não assistisse televisão, não tivesse acesso a celular, a YouTube, TikTok e por aí vai, né? Quer dizer, esse cuidado é apenas com a literatura. E, no passado, a gente tem contos da tradição violentos. Chapeuzinho Vermelho de Perrault morre. Não tem caçador. Caçador aparece nos Irmãos Grimm. Mas é essa multiplicidade que faz parte da própria vida que é tematizada pela literatura. E não é só pela literatura infantil, né? É pela literatura. Aí eu trago uma citação da Ana Maria Machado a respeito disso. A literatura infantil, juvenil, adulta ou senil, esses adjetivos não têm a menor importância. É constituída por textos que rejeitam o estereótipo. Ler literatura, livros que levam a um esforço de decifração, além de ser um prazer, é um exercício de pensar, analisar, criticar, um ato de resistência cultural. Talvez por isso os livros estejam tão caros, tantas coisas receberam isenção de impostos, coisas fúteis, banais, né? Por quê? Porque não levam a esse exercício de prazer, porque é importante nós sermos felizes. Quando sofremos ou quando estamos infelizes, angustiados, adoecemos. O prazer é libertador. Pensar, analisar, criticar é ser humano. Provavelmente, eu tenho até algum receio de dizer que os animais não fazem isso. Agora, tenho certeza que muitos seres humanos abdicam, né, de analisar criticamente a própria vida e o entorno, deixando-se conduzir qual uma marionete na vida. É preciso que a gente pense na autonomia. O que é autonomia? O que é ser autônomo? É você escolher o próprio destino. É diferente da heteronomia. Na heteronomia, você é assujeitado, né? E quantas pessoas querem a situação de dependência? Como é que eu vou... Eu lembro daquela brincadeira de infância. Mamãe, quantos passos? Eu quero alguém que me diga se é para a direita. Eu não, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas há pessoas que querem, né, que digam se é para a direita, para a esquerda. E Fernando Pessoa tem um poema lindíssimo que ele diz: não quero
que me peguem no braço. E por isso resistência cultural. Talvez e liberdade de escolha também, né, professora? Porque a gente fica muito tolhido. Então esse livro não é para criança pequena, então a gente começa a colocar em caixinhas, em categorizar, e a gente sabe que cada leitor tem esse momento de experiência com a literatura. Então vai depender muito do contexto, de como você vai mediar, de como é que você vai conduzir aquele momento literário, né? Da criança entender o que é ficção e realidade, né? A gente sabe que as coisas se misturam, mas a gente ter autonomia para ler com, para ler para ler sobre. Isso é muito importante. E resistir a essa onda, né, de muitas informações superficiais, de muito conservadorismo. É por isso que a literatura, por vezes, incomoda, porque ela leva a pensar. Por que ela leva a pensar? Porque é a metáfora que dá voz ao leitor. Né? A literatura, ela desafia, ela não é o discurso pronto, não é o estereótipo, é o protótipo. Ela lança protótipos. Sim. Do que, de alguma forma, promove, desafia o leitor a pensar, mas mesmo que seja uma situação, né, da personagem, por que fez isso, aquilo, o que vai acontecer, é o pensar que está sendo acionado. Né? Quando a criança se pergunta por quê, ela está desenvolvendo, de certa forma, a criticidade. E aí, gêneros literários, vou passar muito rapidamente, né? Nossa proposta é mostrar que a literatura infantil e a literatura infanto-juvenil, ela oferece um leque imenso de possibilidades de leitura e até de trabalho, né? Aí eu trouxe aqui o Chapeuzinho Vermelho, né? Que é uma história que parte de um conto de fadas, que, por sua vez, vem, né, da oralidade de tempos muito remotos, que pode ser transformado em conto, e aqui na Companhia dos Lobos é um conto da Angela Carter, que já relê Chapeuzinho Vermelho, como Rui de Oliveira nos traz um livro de imagens, história em quadrinhos. Então, reparem como é que nós temos uma possibilidade imensa de trabalhar, né, com esse texto literário, por vezes como um texto escrito em palavras ou um texto impresso por meio de imagens, e como ele vai se desdobrando em outros gêneros, em outras narrativas. Tá? Por exemplo, trouxe aqui um poema que, na verdade, ele vai remeter a Cigarra e a Formiga. Vejam. Posso ler, professora? Eu agradeço, porque tem uma setinha aqui, agora é que eu consegui tirar. Agradeço, Jenny. Sem barra, José Paulo Paz, olha o bicho. Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta, canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Todos conhecem a história da cigarra e da formiga, a fábula, né? A fábula é um outro gênero narrativo, e no Esopo a gente tem aquela formiga que bate, né, na cara, bate a porta, a cara da cigarra, dizendo que se ela brincou o tempo inteiro, agora ela, de alguma forma, assume as consequências disso. E Lobato já vem com essa nova visão da cigarra, da formiga boa, da formiga que reconhece o trabalho da cigarra como um trabalho artístico, né? Esse trabalho que ameniza a fadiga, que distrai, que é passatempo, mas que é necessário. E aí vejam, né? Com a cigarra, o trabalho, né? Sem a cigarra, o trabalho seria uma barra, mas o título do poema é Sem Barra. E acho esse poema do José Paulo Paz muito bonito, até pela forma não só poética, né, com que ele organiza as palavras e os versos e as estrofes, mas de alguma forma pela união. Em tempos tão adversos como a gente está vivendo hoje, de polarização, quem dera que a formiga e a cigarra
se entendessem, né? Então, trouxe sob a forma de um poema para mostrar que há trabalhos sobre a poesia, mas também sobre a fábula, sobre os contos, contos de fadas, contos maravilhosos, assim, várias possibilidades de abordagem. E também pensando nesse nosso momento, eu trouxe classificados poéticos, só um trechinho, da Rosiana Murray, né, escritora também muito querida, que já esteve conosco. Quer ler, Jenny? Ai, quero ler. Ainda mais a Rosiana. Procura-se algum lugar no planeta onde a vida seja sempre uma festa, onde o homem não mate, nem bicho, nem homem, e deixe em paz as árvores na floresta. Procura-se um lugar no planeta onde a vida seja sempre uma dança, e mesmo as pessoas mais graves tenham no rosto um olhar de criança. Então, Classificados Poéticos de Rosiana Murray. É lindo esse livro, Lindo. né? É muito bom de trabalhar, inclusive, na escola, já trabalhei, provocando as crianças, não mais, até identificar o que é um classificado, ir ao jornal, né? Para que se faz um classificado, e depois fazer classificados de troca-se indiferença por amor, vende-se alegria ou dá-se alegria. Né? É muito interessante recortar esses verbos que aparecem nos classificados. E o poema é muito bonito, uma prosa narrativa poética, né? Sim. Desculpe, voltei. Bom, na nossa proposta também tinha a questão das abordagens teóricas de pesquisa. E por que eu estou trazendo, né, também essa parte? Para mostrar que literatura infantil ela não é estudada apenas pelos professores ou pesquisadores de letras. Né? Nós temos psicologia, antropologia, história, educação, enfim, um leque imenso, né? Cinema, teatro. Aqui eu trago alguns livros de psicanálise, como a Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bettelheim, o Fadas no Divã, da família do Casal Corso, uma série de livros da Marie-Louise von France, que é da linha da psicologia analítica de Jung, Mulheres que Correm com os Lobos, Fiando Palha, Tecendo Ouro, também na linha da psicologia analítica, Grande Massacre de Gatos, do Robert Danton, que é um historiador. Temos também o Philippe Herrier, o Jacques Legoff, Philippe Herrier com a história social da família, da criança e da família. Legoff trabalha com Maravilhoso, Vladimir Prop, estudando, né, os contos maravilhosos. Marina Warner, da Fera Loira, investigando essa figura do narrador. Aqui embaixo os livros já de uma abordagem mais de literatura ou de língua. Peter Hunt, Teresa Colomer, Nelly Novaes Coelho, Regina Zilberman e Marisa Lachot. Aqui são livros, gente, que eu trago para vocês porque eles estão disponíveis para download. São publicações nossas, tanto do núcleo de estudos quanto do Enlis, de professores da UERJ, resultado de congressos, tá? Então, todos eles se encontram. Essa série aqui de baixo já são livros publicados em 2022. Em breve teremos mais alguns, inclusive um organizado pela professora Beatriz, outro por mim, que só deve sair ano que vem. E temos a coleção de Charles Perrault, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, As Fadas, Cinderela, esse ano sai Riquet. Por que essa abordagem, né, teórica? Aí eu trago a Marisa Lachot e a Regina Zilberman. Tratar livros para crianças e jovens enquanto literatura implica conferir-lhes o mesmo status da literatura não infantil e, consequentemente, considerá-los aptos a receber o idêntico tipo de reflexão voltado àquela, à literatura, né, de um modo geral. Isso desfaz preconceitos contra a literatura infantil ou juvenil, mostrando que ela tem a mesma qualidade estética a ponto de suportar as mesmas teorias usadas para analisar a literatura de adulto. O que pode a literatura?
Para que escrever? Para que ler? Para que contar? Para que escolher um bom livro em meio à fome e às calamidades? Escrever para que o escrito seja abrigo, espera, escuta do outro. Porque a literatura, mesmo assim, é essa metáfora da vida que continua reunindo quem fala e quem escuta num espaço comum para participar de um mistério, para fazer que nasça uma história que, pelo menos por um momento, nos cure de palavra, recolha nossos pedaços, junte nossas partes dispersas, transpasse nossas zonas mais inóspitas, para nos dizer que no escuro também está a luz, para mostrarmos que tudo no mundo, até o mais miserável, tem seu brilho. Hoje, se me pergunto por que amo a literatura, a resposta que me vem espontaneamente à cabeça é porque ela me ajuda a viver. Longe de ser um simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, ela permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano. Exatamente por aquilo que eu pontuei. Porque ela nutre a nossa alma de histórias, ela nutre a nossa alma de um universo que às vezes não é o nosso. Ela permite que a gente se coloque no lugar do outro, vivendo as aventuras daquele personagem. Empatia, vivência das diversidades, autoamor, né? Essa autocura, de alguma forma contribuem para desenvolver o que nós temos de melhor e que o Tzvetan Todorov chama de vocação do ser humano. Obrigada, que eu deixo o site, vocês encontram esses livros no site, contato, tá? Muito grata. Muito bom, professora. Uma super apresentação e provocadora, acima de tudo, né? Nos faz pensar, sair desse lugar tão superficial e do nosso cotidiano, do dia a dia, assim, que fica, que a gente às vezes fica preso. E então agora passo a palavra à professora Beatriz Feres. Se a professora quiser, então, fazer alguma pergunta, alguma provocação, a professora Regina Micheli fique à vontade e pode, então, iniciar também, professora Beatriz, a sua apresentação. Eu quero, sim, fazer uma provocação. Aliás, eu estou provocado o tempo inteiro. Eu preciso, inclusive, me controlar bastante para não interromper, porque, nossa, a Regina é maravilhosa, né? Então, com certeza, eu teria muitas perguntas, mas a gente não pode deixar de falar na formação do professor, na universidade, né? Então, Regina, se você puder falar só um pouquinho, que seja, qual o cenário da literatura infantil e juvenil nas universidades hoje? A gente não pode deixar de falar sobre esse tema, né? Bia, na verdade, né, nós aqui estamos falando da literatura infantil, juvenil, mostrando a sua importância, como ela contribui para o amadurecimento humano, para que nos tornemos cada vez mais humanos. E o professor que é formado, né, nas letras e na educação, onde se encontra essa literatura na grade curricular? Não se encontra, né? De alguma forma, a gente vem tentando mudar esse cenário. Na UERJ, o que mais temos conseguido fazer até hoje são eventos, né, de extensão. Estamos, de alguma forma, tentando inserir disciplinas, ainda como eletivas, a maioria como eletivas e muito poucas ainda nos cursos de letras, mas a reforma curricular passou. E nós, Beatriz faz parte dessa luta, né? A gente vem tentando, e já apresentamos um projeto, né, de um mestrado em literatura infantil e juvenil na UERJ, agora estamos nos organizando para uma especialização, porque a UERJ
Nem isso ela tem, né? O UFRJ tem uma especialização em literatura infantil e juvenil, a UF tem também uma especialização e a UERJ não. E, assim, são universidades públicas, né? Não justifica, não tem que medir a carga horária e o salário do professor, enxugar a grade. É uma universidade pública que está empenhada em dar sempre o melhor para o nosso aluno. Então, vamos tentar mudar esse cenário. É assim, o que eu percebo é que já há muitos congressos, seminários, obras, né, grupos de estudo se formando, então eu acredito que tempos melhores virão. Com certeza, né? E a literatura infantil, a literatura para as crianças e para os jovens, precisa ser tema de aula sempre, de todas as aulas, né? Há uma certa resistência também por parte às vezes até de professores, né? Uma certa resistência, para não dizer preconceito, né? Porque talvez não conheçam tão bem a literatura que é feita, destinada preferencialmente às crianças, os adultos, nós, né? Pelo menos os adultos bons leitores, como diz o Peter Hunt, né? É uma leitura mais sofisticada, né? Então, os leitores sofisticados, não importa a idade, né? Apreciam. Obrigada, Regina. Obrigada, Bia, pela pergunta. Então, Geni, posso começar? Pode, claro. O slide, como é que faz? Ah, tá. Muito obrigada. Bem, então, mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui, né? Eu fiz um apanhado assim, muito breve de alguns livros, de algumas ideias que a gente vem pesquisando, desenvolvendo, discutindo, e eu fiz um slide de apresentação, porque não sabia bem como é que seria a dinâmica, mas o que eu quero destacar aqui é que a minha formação como pesquisadora é na área dos estudos da linguagem, mas o meu corpus sempre foi voltado para a literatura para crianças, ou então textos verbovisuais, sempre tive interesse, sempre fui apaixonada por literatura, inclusive, ou sobretudo, por literatura para crianças. E fui professora de ensino fundamental e médio por muitos anos, por mais de 20 anos, né? Então, eu sei como é estar na sala de aula com a literatura a partir do sexto ano, né? Porque foi a minha experiência mais, digamos assim, relevante. E sempre me interessei, sempre estudei, sempre achei fundamental. Na minha formação na UF, praticamente outra existência, porque já tem, né, na graduação já tem muito tempo, eu tive a sorte de ter algumas professoras que utilizavam em sala de aula livros para crianças muito interessantes. Eu conheci alguma coisa ali e já comecei a ter o bichinho, né, da literatura para crianças me incomodando desde o início. Enfim. E, Beatriz, só te interrompendo um pouquinho, como é importante a gente ter passado pelo ensino básico, não é? Pelo fundamental, pelo médio, como isso é importante, como isso chega na academia e consegue entrelaçar, então, teoria e prática, e aí, sim, formar professores. Como isso é importante, essa experiência, né? E nessa formação, você conhece meus temas, né? E nessa formação, no curso de letras, sobretudo, porque nesse universo, né? É muito difícil ter um espaço para trabalhar a leitura, de uma maneira geral, e incluindo a leitura da literatura para crianças. Tudo que eu vou mostrar aqui hoje, eu posso usar no sexto ano, com certeza, ou em diante, porque existe também uma resistência. Poxa, como é que eu vou usar um livro com ilustração, um livro ilustrado com jovens, ou com adolescentes, ou com meninos ainda de 11 anos, 12 anos, eles vão achar que é coisa de criancinha, não é, depende da abordagem, né? Enfim. Então, eu trago uma citação do Peter Hunt, justamente porque eu poderia trazer muitos outros, mas o espaço aqui é curto, né? Então,
um espaço de tempo, inclusive, né? Eu trago o Peter Hunt porque eu acho que ele resume bem o que eu penso, né? Lemos literatura de uma maneira diferente da não literatura. Então, a gente precisa aprender a desenvolver, e o professor precisa ter formação para isso, né? A desenvolver com os alunos um olhar diferente para o texto literário, né? Uma abertura maior para a afetividade, inclusive. Bom, extraímos do texto sensações ou reações, né? No caso da literatura. No entanto, no caso dos livros para crianças, não podemos fugir ao fato de que são escritos por adultos, que haverá controle e estarão envolvidas decisões morais. Na maior parte das vezes, quem faz a seleção dos livros, né, Jenny, é o adulto, né? Na sala de leitura, claro que o aluno pode dar algum pitaco, mas é o adulto. Passa pelo nosso crivo, né? Pela nossa formação, pelo nosso olhar educado de forma literária ou não, né? Olhar do nosso crítico, né? Olhar crítico. Então, são muitos os fatores na seleção de uma obra, né? Exatamente. Bom, então, da mesma forma, o livro será usado não para acolher ou modificar nossas opiniões, porque são livros para crianças, mas para formar as opiniões da criança. Então, a gente pode citar de várias áreas, como a Regina falou, estudiosos mencionando como isso é importante na socialização inicial da pessoa humana, né? Nessa primeira socialização, que ela ainda não desenvolveu, pela idade, inclusive, né? Um espírito crítico, o que chega pelos bens culturais, mas aqui a gente está falando dos livros, né? Vem como uma orientação única, porque é aquela que ela está tendo de forma inédita. Depois, claro, com a criticidade, aos poucos a pessoa pode rejeitar ou não determinada ideia ou comportamento, né? Então, os tipos de leitura que os textos para crianças recebem delas envolvem a aquisição de cultura e da língua, né? dos processos, né? Culturais todos. Isso significa que a definição não funcional de literatura exclui toda a literatura infantil ou não se aplica a ela. Porque aqui é uma grande discussão, né, a respeito desse ponto. Mas eu trago essa citação para mostrar o peso que tem um bem cultural para a criança, um livro para a criança. Não é realmente, como a Regina já falou, não é mero entretenimento, não é. É muito sério, e por isso meu interesse, inclusive, de pesquisa. Mas eu trabalho mais especificamente, os exemplos que eu vou trazer, com histórias ilustradas. Eu prefiro o termo ou o conceito de conto ilustrado. Eu trabalho com livros para crianças, mas narrativas. Dificilmente entra no rol um livro de poemas, embora, por exemplo, haja muitos livros escritos em versos que também são narrativas, né? Mas acho que conto ilustrado funciona bem, porque vem como um gênero textual específico de base narrativa, em que palavra e imagem compõem, com maior ou menor grau de interação, uma superfície não muito extensa. Por que eu trago essa definição? Porque nós sabemos que os estudiosos costumam dividir em dois grupos, os livros ilustrados e os livros com ilustração. Os livros ilustrados seriam aqueles que uma história não pode ser contada sem a imagem. Você não pode contar, né, Regina, pelo rádio, né? Por exemplo. E o livro com ilustração você consegue contar a história só com palavras. Mas eu questiono um pouco essa definição, primeiro porque o livro ilustrado tem uma definição fechada, bem interessante, mas o livro com ilustração, quando recebe a ilustração, ele também recebe sentidos. Às vezes não são apenas sentidos semânticos, mas discursivos, afetivos, importantes. Não, a ilustração não vem como mero repeteco do conteúdo da parte verbal, né?
Então, eu não faço essa distinção para análise. Aqui são 3 exemplos rápidos. O Não, da Marta Altés, que é genial, é um livro divertidíssimo, e de um cachorrinho, né? Mas eu trouxe só uma página para mostrar que a parte gráfica, a fonte, a multimodalidade acontecendo para além das palavras e das imagens, né? Como que a gente consegue, pela imagem, perceber, nesse caso, o mesmo peso, né, do verbal e do visual. A Flor do Mato, do Marcelo Pimentel, é um livro belíssimo, e eu chamo de conto ilustrado, embora 95%, sei lá, da história sejam contadas só com imagem. Lá na última página tem uma parte verbal, fechando, fixando, né? E a primeira parte do livro é toda no estilo de uma xilogravura, em preto e branco, com alguns elementos vermelhos. Esse colorido aparece só no final da história. Então, esse seria um livro de imagem só? Não. É um conto ilustrado justamente por isso. É uma narrativa que depende demais, e na maior parte do tempo, da imagem, mas que ganha uma parcela verbal. E, diferente disso, é o Chapeuzinho Amarelo. Essa é a minha edição predileta, com as ilustrações de Ziraldo. Aliás, Ziraldo, né, recentemente fez 90 anos. E essa história eu posso contar sem imagem? Posso. Mas olha a ilustração de Ziraldo e a ilustração da edição anterior, são ilustrações completamente diferentes, não desmerecendo a anterior, né, Regina? A Regina até gosta mais dessa ilustração minimalista, mas, enfim, a ilustração traz tanto sentido para a história que seria impossível não contar com ela como conjunto textual, né? E nesse conto ilustrado, como será dito e o que é dito em um conto são 2 aspectos que lidam diretamente com a poética do texto e com os imaginários de um grupo social, que influem na ética social partilhada por ele. E aí é que vem a importância, né? O aspecto mais interessante dessa construção, eu trouxe a Adélia, de Jean-Claude Alphen, que é justamente a história de uma porquinha. Você acha que a Adélia é a menina que aparece no início da história, mas a Adélia é a porquinha, leitora, né? Não vou contar a história toda, porque não dá tempo, mas é muito interessante ver que a história contada com palavras e imagens associa um caráter diegético e outro mimético. Diegético porque as palavras vão conduzindo, quase sempre são as palavras que vão conduzindo a narrativa, né? E Genete já tecia essas considerações, e eu me aproveito muito desse saber. Então, na parte diegética, a narração é toda feita por palavras, inclusive é o narrador que diz como o personagem fala. E na parte mimética, no caso aqui, a imagem mostra as ações, mostra o comportamento, a expressão fisionômica, então inclui outras informações e afetos e detalhes, e uma parcela da história, e as metáforas vêm muito mais pela parte imagética do que pela parte verbal. Aqui, o sufoco da porquinha para guardar o livro na estante só está na imagem. Você não, antes do amanhecer, ela colocava tudo no lugar e saía silenciosamente da biblioteca. Ótimo, disse tudo, mas olha a expressão da imagem. Olha o desespero, a pilha de livros para poder alcançar. Enfim, e isso é dado só pela imagem, né? Em relação à poética, o como será dito, mais uma vez a metáfora, eu trago aqui como exemplo a Raiva, de Blandina Franco, José Carlos Lolo. São só algumas imagens do livro. A própria metáfora da raiva. Como que você vai falar de raiva, e principalmente para uma criança, sem materializar a raiva de alguma maneira? E aqui tem um bichinho vermelho, que é a raiva, que vai se alimentando, né, dela própria, inclusive, né, até que vai aumentando, fica imenso e explode. Olha, é a imagem que traz essa poesia toda, né? Então, a ilustração como um vetor de leitura, interpretação, de afetividade,
de provocação, né, para o leitor. E como, Beatriz, essa imagem afeta o leitor? Porque a gente, quando se depara, é imediato, é uma relação ali imediata. A gente identifica a raiva, a gente se relaciona com essa sensação, com esse sentimento, né? Exatamente, porque é o caráter da projeção, né, da identificação do leitor, né, que facilita bastante, né? Embora seja uma pura fantasia, porque a raiva não vira monstrinho, né? Em relação à ética, claro que eu não estou dissociando uma coisa da outra, é só para a gente poder raciocinar, né? É o que será dito, o que será usado como temática e como isso vai ser conduzido. Esse livro é belíssimo, Matador, né, do Vander Piroli. As ilustrações fantásticas do Odilon Moraes, sou fã e até suspeita para falar, porque eu gosto muito. E é a história de um menino que queria aprender a caçar passarinho, mas quando consegue, finalmente, o resultado é muito bom. Mas, então, qual é o tema que está sendo tratado? Não que o tema tenha que ser o tempo todo um tema ético, digamos assim, que esteja centralizado em um problema ético. Aqui, na verdade, a história fala da tristeza, do arrependimento. Essa é uma história sobre arrependimento, na minha opinião, né? Mas como isso também vem pela ilustração, porque a mancha de sangue no muro coincide com o coração do menino, né? Enfim. Aqui outro exemplo, Os Invisíveis, de Tino Freitas, também com ilustrações de Odilon Moraes. Não é isso? E aqui a invisibilidade é o apagamento do rosto das personagens. Então, aqui é a fusão completa, né, de como dizer isso e do tratamento das pessoas que são invisibilizadas na nossa sociedade. Também é um livro lindíssimo. Eu não sei se eu já falei demais. Bom, enfim. Qual seria, então, a preocupação maior no tratamento? Mediadora de leitura, você, Jenny, que conhece tão bem essa prática, né? Mesmo que seja o livro que aparentemente é o mais simples do mundo, é nele que a gente vai enxergar os estereótipos, os preconceitos e propor uma resistência ou não, né? Depende do livro. Aí eu trago só uma citação de Charrodot, que é o teórico com quem eu tenho mais intimidade, o Patrick Charrodot, que é o criador da teoria semiolinguística. Ele diz o seguinte: mesmo que não queiramos nos ver como indivíduos dependentes do grupo, é pelo olhar dos outros que somos marcados, etiquetados, categorizados. Nossas vestimentas, nossa maquiagem, nosso penteado, nossa linguagem, nosso andar, e mesmo que nos é mais inerente como sexo e a idade, tudo isso atesta nosso pertencimento a uma categoria de indivíduos, o que permite aos outros classificar-nos nesta ou naquela categoria. Ou seja, a gente aprende na interação social e pelos livros, né, claro, como as pessoas são vistas e como eu quero ser visto, como eu vou me comportar, porque eu quero me parecer com esse grupo ou não, eu quero me distanciar muito desse grupo. Então, passando muito rápido para mostrar só alguns exemplos, eu escolhi 3 temas considerados fraturantes. A representação social da mulher é o primeiro deles. Ele é um tema muito presente, né, no mercado editorial brasileiro, ainda bem, né? Então, e já de muito tempo, porque os primeiros livros são da década de 1980. Tem o Procurando Firme, da Ruth Rocha, essa é a ilustração. Eu sempre mostro esse livro, de que gosto mais, né, da história da Linda Flor, divertidíssima história, mas ela resolve ter as aulas que o príncipe tinha, ela não podia ter, como aulas de berro, por exemplo, para aprender a berrar, porque a mãe dela queria que ela aprendesse a desmaiar, e ela quis aprender a berrar. Super, de Jean-Claude Alphen. Tá vendo? Eu sou suspeita, porque eu gosto muito, né? Mostrando a visão da criança em relação ao pai, que era o super-herói, e depois ele começa a enxergar a própria mãe como uma super-heroína também. A mãe dele também é super. Então, falando do papel da mulher, né? A Silvertoff também, né, Regina? Com a Ervilina também, dos anos de 1980. A Ervilina e o Princês, que é, obviamente, um reconto da princesa Ervilha, muito divertido também, na época da ditadura,
E na ilustração você já tem vários recados em relação àquele momento histórico, né? Tem aqui duas funcionárias do palácio, né? Saudando a rainha, mas no final tem ela é a maior, viva a coroa, mas tem um negócio rabiscado assim, viva o PT. Então tem uma bagunça aí interessante, a ilustração trazendo outras informações que talvez não sejam assim de total acesso às crianças, mas os adultos se divertem bastante, né? E os adultos também têm a criança deles lendo o tempo todo. O Emicida, que recentemente lançou Amoras, e para falar da questão da menina e da menina negra, né? Como é que ela se sente, como é que ela deve se sentir, em quem que deve se apoiar. E o espetacular Leila, de Tino Freitas, que mostra a história, fala de assédio sexual, né? Que não é um tema fácil, mas de uma forma muito sutil e interessante, e a reação da baleia, Leila, que é assediada pelo polvo, o barão. Pensando numa literatura antirracista, também são vários os exemplos. Olha, eu trouxe o Chefão, né, do Otávio Júnior. Esse livro é espetacular, porque ele promove o caminhar do leitor pelas ruelas da favela, como se ele estivesse o tempo todo indo ao encontro do chefão, lá do morro. E aí ele aproveita todos os preconceitos e estereótipos que a gente tem em relação à favela para criar uma expectativa, e, claro, depois ele estraga a expectativa, vai por outro caminho. Enquanto o Almoço Não Fica Pronto, da Sônia Rosa, lindíssimo livro, e fala de um almoço em família, mas de um almoço em família, de uma família negra, muito feliz, muito unida, com as bagunças das crianças, com a vovozinha que participa ali da família e tudo mais, mostrando outro olhar, né? Em relação ao que a sociedade entende como é o negro, né? Esse é Uma Princesa Nada Boba, já escrevi sobre ele, fiz artigos, maravilhoso também, a transformação de uma menina negra que queria ser princesa com o narizinho arrebitado e dizer que o nome dela era Stephanie, com PH, senão ela ficava zangada. E, no final, ela assume o nome próprio dela, que é Odara. Minha Janela, mais uma vez, porque o Otávio é um espetacular, que não só ele faz uma defesa, né, da negritude, mas do espaço da favela, como é importante isso, né? E como está muito associado o negro e a favela, e o negro e a violência, o negro, né? Então, é uma maneira com uma ilustração maravilhosa, mostrar outro aspecto. E a diversidade sexual talvez seja o tema mais difícil. Então, eu trouxe como exemplos Clara, que é, na verdade, a história de uma menina que se aproxima de um homem solitário. Por causa dos livros, eles fazem uma amizade, e somente lá no final, não é o tema central da história, né? Lá no final, em Clara, ele diz que tinha saudade de um amor antigo, e o amor é representado por outro homem. Juliana Sereia, espetacular, quase todo de imagens, a parte verbal do texto é mínima e traz de uma forma muito sutil a representação de um menino que queria ser sereia, que queria agir como sereia, se vestir como sereia, e a aceitação da avó, né, que é muito bacana. Como é que a gente aceita uma pessoa que quer performar como menina, sendo menino, ou vice-versa. E, assim, terminando, O Menino Perfeito, do Bernard Cornman, que é maravilhoso, e é só na parcela visual que a gente sabe que é um menino que gosta de se vestir de mulher, né? A vida das avós é um tema e tanto, a Karen está dizendo aqui, é verdade. E aí, nesse caso, o menino é perfeito, ele é descrito o tempo todo com aquele menino que a gente gostaria de ter dentro de casa, porque não dá trabalho nenhum, é espetáculo, etc. Mas de noite ele guardava um segredo, ele se transformava, e aí isso só é dito
não é dito, é mostrado pela imagem. Então, isso aí são essas minhas referências. Se alguém depois quiser algum detalhe, eu posso até ajudar. Jane, falei a beça, né? Não, nossa, a gente fica aqui, se perde no tempo e dá vontade de comprar todos os livros, de mediar, de ler, de ter esse acervo em casa, nas escolas, como é importante, né? Uma literatura muito diversificada, riquíssima, com grandes artistas. Então, uma maravilha, Beatriz, e assim, eu estou muito provocada, muito afetada, há muitas perguntas, mas a gente tem um tempo corrido. Mas eu queria perguntar essencialmente sobre os temas fraturantes. A nossa dificuldade de tratar, nós, enquanto mediadores, e a gente enfrenta na escola muitas vezes muitas resistências de professores, da equipe gestora e principalmente dos pais. Então, como é mediar um livro com um tema fraturante em tempos tão complicados que a gente vive? O que você diria para um professor que quer trazer essa temática, que entende a importância, que não quer colocar a poeira para baixo do tapete ou trancar os livros num armário? Como é que a gente pode... Eu sei que não existe receita, mas em como a gente pode se apoiar para levantar uma bandeira dessa que é tão importante? Olha, Jenny, realmente, eu sempre falo para os meus alunos que, imagina se você tivesse que dar de presente para uma criança da sua família um desses livros. O que os pais diriam? Já fica difícil, né? Imagina na escola, né? Mas eu acho que há situações... Quem pede um tipo de livro ou um tipo de temática é a própria criança. Você tem que conhecer as turmas. Eu sei porque eu sou professora desde sempre, e quando eu dava aula para crianças, eu levava o livro de acordo com aquilo que a turma apresentava como, digamos, necessidade de discussão. E outro aspecto importante é que esses temas fraturantes são tratados de uma maneira muito sutil. Muito. Uhum. O menino perfeito, ele pode ser só um menino que gosta de se vestir de outro jeito. Você não precisa... Isso aqui não é impor ideologia de gênero, pelo amor de Deus, muito longe disso. A gente ouve muito essa bobagem, não é isso. Mas é acolher se a gente percebe que naquele grupo de crianças pode ter uma criança sofrendo muito por isso, porque gosta de usar uma roupa diferente daquela que está prevista para ela. No Julián, Uma Sereia, mesma coisa. Não tem nada imposto, não tem nada moralizante, dizendo seja isso ou seja aquilo, não é nada disso. É a perspectiva da criança que se vê com aquele desejo de ser sereia, mas ele é um menino. Então, é a maneira de conduzir. Você que trabalha em sala de leitura sabe disso. Você pode levar a história e esperar que a turma levante a temática ou a discussão. No caso, que eu acho que é o mais sensível é o da diversidade sexual, né? Mas, por exemplo, no caso do racismo, não. O racismo estrutural é mais fácil, me parece mais fácil de tratar. Né? Não que a gente deixe de tratar o outro, não. Mas é mais fácil, e é uma discussão que está muito vindo à tona na atualidade, então, realmente, é mais tranquilo. Então, é a maneira de conduzir. Também não é dizer seja isso, seja aquilo, faça assim ou faça assado. É para levar para discussão, porque literatura é para isso, né, Regina? A literatura não é para impor nenhuma ideia ou comportamento, é para fazer discutir. Por que as coisas são assim? Né? É assim que eu vejo. Perfeito. A professora Regina está super afetada. Eu estou vendo que ela quer perguntar. Eu quero perguntar sim. Na verdade, a Bia até já respondeu a minha pergunta, né? De que maneira os livros abordam os temas difíceis sem chocar o leitor. Eu acho que você está coberta de razão quanto a essa sutileza, né? A gente vê Leila, foi o menino perfeito que eu vi, um adulto com os olhos cheios d'água.
Um homem. As pessoas sofrem mais do que a gente imagina, e a literatura toca, e talvez seja o único caminho da pessoa externar, né, esse sofrimento e até procurar ajuda, né, apoio das pessoas, etc., ou da própria literatura. Mas como eu disse, geralmente, a gente já discutiu isso em outros momentos, né? Esses temas, às vezes, não são os centrais na obra. Eles aparecem de forma coadjuvante, mas nem por isso são menos relevantes. Você pode levar uma outra história que esteja com foco em outra temática, mas que tem algum elemento que a gente possa também usar na discussão, né, Jenny? Sim, essa sensibilidade, né, dessa abordagem. Como é que a gente aborda temas mais difíceis, né, de uma maneira sensível e muito atenta, né? O olhar atento e forte. Nós temos que estar atentos e fortes sempre. É verdade. Bia, no Menino Perfeito, não foi a questão do tema, foi a construção da obra. Porque, né, ele começa assim, tão simples, tão isso, tão aquilo, aquele final é que desestruturou a expectativa. Sabe? Não foi sofrimento do leitor, nem identificação. Não, foi exatamente o fato de ser uma obra literária. Exatamente. De não ser né, óbvia. Mas eu tenho uma outra pergunta para você, Bia. O que a perspectiva dos estudos da linguagem pode oferecer para o entendimento dos livros para crianças? Pois é, essa é a perspectiva que eu trago. Jenny também já conhece essa perspectiva, né? Eu acho que o fato da gente estudar como que o sentido é construído num texto é fundamental. Não que o professor não faça isso, porque eu, quando não conhecia nenhuma dessas teorias, eu já trabalhava com livro ilustrado, com livro com ilustração, com contos ilustrados e poesia, etc., e sabia conduzir muito bem. Os professores sabem muito bem, porque, a maior parte das vezes, são pessoas muito sensíveis e antenadas, mas ter consciência dos processos dá uma segurança na gente espetacular. Principalmente porque é muito difícil. Essa foi uma pergunta que foi feita quando eu comecei a dar aula com 20 anos, no último período da faculdade. Eu era uma menina, e um pai já muito mais adulto do que eu me perguntou como é que a gente faz para melhorar a interpretação de textos, né? Para o meu filho ler nas entrelinhas. Eu sei fazer, mas eu não sabia dizer. Então, esse é o meu interesse da pesquisa, né? Então, quando a gente conhece um pouco mais da teoria, a gente sabe onde colocar o dedo, né? A gente sabe o que pode causar dificuldade ou o que você precisa salientar na hora da leitura. O que eu preciso mostrar com mais evidência na hora da leitura, né? E a teoria nos dá essa sustentação, essa segurança, né, Jenny? E indicar também para o próprio leitor, não é? E para o próprio grupo ali de alunos, quais são as suas estratégias de leitura? Exatamente. Não é? Como ler um livro de literatura? Que pistas o texto pode trazer? Que elementos, né? Como a gente pode avaliar a capa, a contracapa, as ilustrações que dialogam com o texto. Então, são os paratextos, né? São todos esses elementos que compõem a obra. Exatamente, Jenny. E outra coisa, como que você pode provar para alguém que aquela leitura extrapola o livro, o texto? Para não dizer que está errada, né? Mas que extrapola demais, porque alguma coisa deixou de ser levada em consideração na construção do sentido, né? Ou ele trouxe de fora da externalidade, porque você relaciona texto com texto o tempo todo, né? Trouxe da externalidade um dado que não tem relevância ou não é pertinente naquela leitura. E aí, conhecendo a teoria, fica mais fácil. Elas nos apoiam o tempo todo, né? Jenny, você, agora é sua vez de nos falar um pouquinho da sua experiência. Exatamente. Então, eu vou compartilhar. Não sei se o Sérgio consegue para a gente. Acho que já está. Então, eu vou falar assim, muito brevemente, e muitas coisas vocês já disseram. Então, eu intitulei a minha fala, trazendo aí já uma pergunta. Vamos ler juntos, porque penso que é sempre uma indicação
para os alunos, aí pensando nessa mediação da leitura na escola. Eu acho que é um convite. A leitura também é um convite, e é o que eu faço no meu cotidiano. Já me apresentei, então fica mais fácil. E aí o meu rostinho, como estudante, pesquisadora do Enlige. Trago, então, uma primeira foto desse espaço escolar que trata a literatura como coração e cérebro mesmo de um plano escolar. Então, eu entendo a literatura como território, como projeto e programa mesmo de leitura que a gente precisa ter para formar leitores, então, proficientes. Aqui é uma foto do livro Diário de Pilar na Amazônia, com a professora Consuelo, em 2018. É um 6º ano, em que no centro dessa foto eu disponibilizei vários livros relacionados à temática, e todos aí estavam lendo o Diário de Pilar, que é um super sucesso, da Flávia Lins e Silva. Essa escola fica aqui na Zona Norte, na Tijuca, uma escola municipal, chamada, então, Francisco Cabrita, um dos espaços em que eu trabalho. E pensando nessa formação de leitores tão importante, ela, claro, se relaciona com uma ação contínua e diária de todos os segmentos. Eu entendo que vai perpassar pelos funcionários, pela direção, pela equipe docente, pela comunidade escolar como um todo, a importância, então, de dar acesso democrático à leitura de todos os alunos. E aí eu trago para me apoiar Rio do Cosson, o professor Cosson, em que ele diz que os círculos de leitura possuem um caráter formativo, proporcionando uma aprendizagem coletiva e colaborativa ao ampliar o horizonte interpretativo da leitura individual por meio do compartilhamento das leituras e do diálogo em torno da obra. Então, é uma atividade, é uma prática que vem ganhando espaço nas escolas cada vez mais, e entendo que o círculo de leitura ele é formativo, e ele não forma só os alunos leitores, mas também aos professores que estão ali mediando. Então, eu me formo ao ler para e com os alunos, e claro, eu sempre tenho ali, estou falando de minha prática, mas eu tenho os parceiros que leem comigo, e eu estou tratando do 2º segmento. Então, a gente já tem uma grade em que os alunos têm 8 ou mais disciplinas, então eu preciso, como professora de sala de leitura, entrar nessa grade, e aí eu estou sempre com professores das mais variadas áreas, e aí é super enriquecedor, porque a literatura, como ela não tem fronteiras, ali a gente troca o tempo todo e enriquece não só o repertório desses alunos, mas também dos professores que participam dessa atividade. Mais uma foto de uma prática de leitura guiada, dessa vez com o livro Malala, a menina que queria ir para a escola, também em 2018, na sala de leitura da Escola Municipal Camilo Castelo Branco, já uma escola municipal que fica na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, e aqui é um momento de leitura silenciosa, antes da gente ler essa leitura em voz alta, e às vezes até em coro. Sinalizando aí também nessa foto a importância da escuta dos alunos, né? Quando a gente dá esse espaço, quando a gente senta em roda, quando a gente se olha um no olho do outro, a gente também se desfaz dessa educação de nuca, um sentado atrás do outro, como a roda é importante cada vez mais, e numa prática literária ela se faz essencial. E aí, novamente, eu trago Cosson, trazendo os círculos de leitura como uma prática social, e eu entendo que elas configuram uma atividade de letramento literário,
concebida como apropriação da escrita e das práticas sociais que estão a ela, então, relacionadas. Também afirmo que a leitura colaborativa, guiada, ganha espaço nas escolas e por isso é tão importante o ensino da literatura. Eu defendo o ensino com as estratégias de leitura no ensino básico, objetivando, então, a formação desse leitor proficiente, que consegue ler as entrelinhas, que sai do superficial e que ganha autonomia para ler qualquer obra. Então, na medida em que você compartilha as estratégias de leitura com esse aluno, ele vai ser capaz, então, de ler as mais variadas obras nos seus mais variados gêneros. Planejamento aí de uma roda de leitura, a gente entende que é importante a gente ter um plano, os objetivos diante de uma leitura. Então, eu elenquei alguns itens. Então, fazer uma leitura criteriosa, uma seleção, uma escolha dessas obras, né? E, claro, muito importante, se apropriar da obra. Eu preciso ler esse texto, eu preciso conhecer, né? Me sentir afetada, emocionada, arrepiada por ele, que são verbos que a professora Regina usou lá no início, e aí sim, eu consigo transmitir para esses leitores informação toda a minha paixão por aquele livro, por aquela obra, por aquelas ilustrações, né? Os aspectos verbos visuais, então trazendo a professora Beatriz. Definir os objetivos, o que é que eu quero com essa leitura, o que é que esse professor que está ali mediando comigo, o que é que nós queremos, o que é que a nossa comunidade leitora, então, sinaliza para a gente, e por isso os objetivos também precisam estar nesse planejamento. Organizar o espaço, ele é fundamental, uma sala de leitura bonita, com muito livro diversificado, com um acervo rico, cheirosa, colorida. Tem que ser o lugar mais bonito, mais vibrante e mais dinâmico de uma escola, tenho certeza disso. A questão da quantidade de exemplares também faz diferença. Então, quando a gente tem todos os alunos manuseando os livros, quando eles estão com o livro na mão, também faz toda a diferença. A Xerox, né, que a gente não deve usar, mas acaba sendo, às vezes, uma realidade. Mas compor esse acervo com verbas, com políticas públicas, e aí a gente vai comprando uma quantidade de uma determinada obra para que todos manuseiem e tenham acesso a esse livro. Um cronograma de encontros sistemáticos, é importante esse plano de leitura, os combinados para que essa roda, então, para que esse círculo funcione de forma dinâmica, acionar, claro, os conhecimentos prévios dos participantes sempre, isso é muito importante, dar voz e vez para os alunos, e aí trazer esse espaço de debate, de exposição de ideias. O professor como mediador, aquele que orienta a atividade, então, pensando na formação desse profissional, na atualização e na apropriação dos bens culturais, como é importante o professor ir ao teatro, como é importante o professor visitar exposições e como o professor ele precisa lidar com essa produção cultural, para que ele possa também compartilhar. Então, todos os professores que estiverem agora nos assistindo no fio, já estão tendo aí uma oportunidade maravilhosa de compartilhar, então, a cultura. A leitura silenciosa, em voz alta, em coro, a gente já tratou disso, e não menos importante é a gente avaliar essa prática. Então, como é que as estruturas vão ser acionadas, as estratégias, melhor dizendo, ao longo desse processo, o que deu certo, o que deu errado, né? É muito importante avaliar qualquer processo e, principalmente, então, de uma roda de leitura. Aqui mais uma foto bem atual, agora do ano de 2022, é um 8º ano, aqui na Escola Municipal Francisco Cabrita. A gente terminou a leitura com
a presença ilustre da Luciana Sandrone, da autora da obra, Lude na Chegada e no Bota Fora da Família Real, e ela aqui, nesse primeiro plano, de casaco marrom, eu acho que vocês conseguem visualizar, ela leu para a gente, junto conosco, o último capítulo do livro. Então, a gente foi planejando e deixamos o último capítulo, e ela leu junto, depois fizemos um grande bate-papo. É muito importante, né, quando o escritor vai até a escola, conversa com os leitores, e foi uma manhã muito agradável, e claro que a gente terminou com um bolo maravilhoso, que Luciana até hoje se lembra dele. E aí eu trago a mediação de leitura, que é essencialmente o meu trabalho. A mediação eu entendo como política pública, e aí eu trago o Plano Nacional do Livro e Leitura, o PNLL, que foi gestado a partir de 2003, mas oficializado em 2006. E nesse plano eu recortei, então, um fragmento do Marques Neto, que ele diz: a prioridade das prioridades para se formar um país de leitores é formar pessoas capacitadas para serem mediadores, entendidos como facilitadores das circunstâncias que aproximarão o leitor do texto e da leitura. Ele também diz que a gente precisa garantir um tempo para que os indivíduos, além de estudar estratégias metodológicas de leitura, possam ler de verdade, se apropriar e ter oportunidade de associar as suas leituras a outros processos culturais, que é exatamente o que o FIO também tem como proposta e o que a gente está fazendo aqui. E trago, acho que para terminar, faltando bem pouquinho, sobre a exclusão da escrita, que vai levar à exclusão do mundo. Eu trago uma citação de Michelle Petit, em que ela diz que, ao compartilhar a leitura, ao contrário, cada pessoa pode experimentar um sentimento de pertencer a alguma coisa, a esta humanidade de nosso tempo, ou de tempos passados, daqui ou de outro lugar, da qual pode sentir-se próxima. Então, eu entendo a comunidade, né? Então, quando a gente lê uma obra em que a gente se encanta, em que a gente se envolve, ali a gente compartilha esse sentimento de pertencimento, de pertencer a um grupo, de pertencer a uma comunidade ao mesmo tempo. E aí, então não acabei não, gente. Considerações finais. Então, eu defendo ler em roda, é uma atividade de diálogo, de troca, de interação, momento de escuta, sobretudo. A compreensão do texto literário é uma atividade de construção de sentido, de envolvimento com a narrativa e de investimento na fruição leitora dos alunos. A professora Beatriz tem um texto muito bonito que vai falar da fruição leitora dos alunos. Sala de leitura ou biblioteca escolar é um espaço, precisa ser um espaço dinâmico, aberto a projetos com múltiplas linguagens, disseminador dos mais variados gêneros textuais. É um lugar que precisa irradiar bens culturais para os alunos, cujo acesso muitas vezes é limitado. E o mediador de leitura, que é esse professor, mas que pode ser qualquer pessoa, na verdade, ele é como se fosse um influencer dos nossos tempos digitais, uma referência fundamental para os leitores em formação. E aí, sim, as referências de Cosson, Marques Neto e Michelle Petit em Os Jovens e a Leitura. Eu acho que é isso. E estou abertas aí às provocações e perguntas. Não sei mais ou menos o tempo, me perdi aqui, mas fechei a minha fala. Ainda temos algum tempo, a Karen já nos disse aqui. Mas olha só, Jenny, eu não posso deixar de comentar uma coisa. Eu me vi em você. Ai, que bom! Você falou. Eu quero contar só uma experiência rapidamente. Claro. A gente tinha muitos projetos, de um ano para o outro nós mudávamos a maneira de levar a literatura para a sala de aula. Eu sempre tive turmas era uma aula específica que era um pouco de produção textual e literatura, né?
Então, um determinado momento, a gente decidiu fazer uma lista imensa de livros para o aluno, naquela lista, escolher o que queria, né, ler. Já foi lista de 8, depois de 20 títulos, e era incrível como o modo de apresentar o livro, porque eu apresentava um por um, né, para que eles pudessem escolher por onde eles iam começar. Que influência, por isso, influência, tinha. Primeiro, porque o professor tem que gostar de ler. E, graças a Deus, eu tive uma família que me ensinou a ler antes de estar na alfabetização, né? Leram muito para mim. Então, eu tenho esse gosto, mas nem todo professor tem. Então, tem que aprender a gostar, em primeiro lugar. Aprende a gostar, porque não dá para você incentivar a leitura se você, olha, assim, tem que ler isso aqui, tá? Não é assim. É chegar, né, e falar, gente... Nos olhos, eu sei que vocês paixão. vão escolher, eu dizia. Mas olha só, eu preciso dizer, esse aqui é um livro, aí, né? Gente, aí todo mundo queria só aquele livro, aí eu passava para o outro, e aí vai, né? Então foi uma experiência muito bacana. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você citou vários exemplos de escola pública, né? De escola municipal, com os meus queridos sextos anos. Eu amei saber. Nossa, eu morro de saudade. Sonho até hoje que eu dou aula para sexto ano. De vez em quando eu bato uma saudade. Depois do recreio? Sexto ano depois do recreio? Que eles sobem assim, eu já tive sexta-feira, depois da educação física. Nossa Senhora! Delícia. Pronto. Bia, deixa eu contar uma coisa. Da educação, né, Regina? Deixa eu contar. Você está falando, né, da propaganda. Eu colocava os alunos para fazer a propaganda. Olha, porque eu levava os livros, eu fui de sala de leitura, eu fui professora alfabetizadora também, mas esse trabalho eu fazia do sexto ao nono, que na época era de quinta série a oitava série. Eu levava, eles liam, e aí eles iam na frente fazer a propaganda do livro. Olha, era impressionante, Bia. Primeiro que alguns queriam falar, queriam aparecer, queriam, né? E era a chance autorizada deles irem, né? Eu ainda ficava lá instigando. Quando um aluno também elogiava o livro, tinha lista de espera para aquele livro. É impressionante como é que, né, alguém indicando, alguém recomendando, Contagia. E não podia contar o final. Naquela época nem tinha a palavra spoiler, mas não podia, só podia falar um pouquinho. Olha, eu tenho saudades, não do sexto não do sexto ano após recreio. E às vezes eles vêm com um livro e o outro já está atrás. Olha, ele vai devolver, mas eu também quero. Eu já estou na fila. Então, é isso, né? Eles contagiam. É a melhor propaganda que a gente tem de um livro é quando um leitor gosta e ele, né, se posiciona e fala desse livro, né? É muito bom. Eu fui aluna de Luzia de Maria na escola, pequena, novinha, né? Ela foi minha professora. E ela dizia assim, olha, e ela levava assim, Drummond para sexto ano. Eu li Drummond com ela no sexto ano, e Machado de Assis já no primeiro ano do ensino médio, uma coisa assim. Ela dizia assim, olha, se dessa turma aqui de, sei lá, quase 40 alunos, 50 alunos, um sair daqui gostando de ler, para mim está de bom tamanho. E ela teve muito mais do que um, né? Sim. Por agir dessa maneira. Mas, Jane, me conta, então, sendo professora de sala de leitura de escola pública, pós-pandêmica, né? Como você escolhe os livros? Quais são os critérios que você utiliza na escolha? Olha, difícil, né? Mas penso que a primeira coisa é a gente entender o valor estético dessa obra. Então, eu leio a obra primeiro, e se essa obra me toca, me emociona, aí sim, é o primeiro sinal para que eu, então, faça uma pré-seleção, porque, na verdade, eu seleciono algumas obras e aí apresento para eles, para a turma, já meio que conhecendo ali o grupo. É importante, claro, conhecer o grupo, e aí eu apresento, às vezes, 5, 6, 7 obras, e aí eles fazem votação, por exemplo.
E aí o livro que for mais votado vai ser o livro mediado. E é claro, quando eu tenho um livro em quantidade, fica muito mais fácil. Quando não, cada um lê um pedacinho, a gente vai compartilhando, mas a obra ela é mediada a partir desse critério que eu acho que é fundamental, né? E aí isso, claro, está ligado à formação do professor. Eu preciso ler, eu preciso estar, então, encharcada desse universo literário para que eu possa, então, oferecer uma literatura de qualidade. Então, eu preciso ter essa formação, estar sempre ali continuada, né? A gente se forma leitor eternamente. E é claro, quando eu tenho o apoio da teoria, aí fica muito mais enriquecedor, né? Porque aí ali eu vou observar os aspectos da ilustração, do projeto gráfico, de toda a construção, de toda a materialidade desse objeto livro. E aí eu tenho muito mais propriedade e com certeza a minha mediação vai ser positiva e incentivadora, sobretudo, né? Tá mutado o seu microfone, professor. De um modo geral, acho que até você já falou da importância, né, da formação continuada e literária para esses professores mediadores que atuam em sala de leitura, mas queria ouvir você falar um pouquinho mais e queria que você me dissesse se há políticas públicas, né, claro, no sentido até da própria Secretaria Municipal de Educação, que favoreça ou incentive essa formação. Quando eu fui de escola, havia. Sim, são muitos cursos, seminários, e agora de forma híbrida, né, com essa questão que a gente tem, essa possibilidade. No entanto, a gente ainda tem muita dificuldade de ser liberado da escola, a gente tem uma carga horária muito pesada e poucos recursos humanos. Então, a sua ausência na escola deixa, em última instância, uma turma sem aula. Então, muitas vezes, as escolas não têm estratégias, vai colocar quem? E aquela turma fica ali sem um professor. Então, a gente precisa se virar nos 30, para usar uma expressão popular, e estudar à noite, final de semana. Agora a gente tem muitos seminários, congressos gravados, e isso foi uma ferramenta importantíssima para o professor, né, para o pesquisador, para todos nós. Mas, há políticas importantes, acho que o Plano Nacional de Livro e Leitura podia ser mais abordado nas escolas, em seminários, a gente entender como é que essas instituições judiciais, né, que estão aí no plano do governo federal, como a gente se apropria, até para a gente poder saber o que a gente tem que cobrar e exigir das nossas escolas, o que a gente pode receber e trocar. Então, há muito o que se fazer nessa área, mas sim, pelo menos se tratando de Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a gente tem muitos incentivos e propostas. Claro que isso fica muito para o professor de língua portuguesa, quando a gente entende que ser professor de literatura e leitor é para todas as áreas, né? Obrigada, Jane. Nada. Eu defendo muito essa ideia, né? Eu acho que todos os professores deveriam ter, toda a licenciatura deveria ter formação como para ser professor de leitura e de literatura, mas, enfim, daqui a uns, quem sabe, uns 100 anos, talvez. A gente tem ainda um pouquinho de tempo, eu acho que eu posso fazer mais uma pergunta. Tem uma pergunta da Karen aqui, que eu vou fazer as duas, se der tempo você responde, né? Eu vou repetir uma parte da pergunta anterior, que é como fazer esse trabalho agora, nesse contexto pós-pandêmico, quer dizer, não é muito pós ainda, né? Porque não acabou definitivamente, mas enfim. Mas a Karen também queria saber por que os textos dramáticos
são tão pouco lidos nas escolas? Eu não sei se você tem essa resposta, eu não tenho. Ai, super tenho, porque eu não estou lendo aqui as perguntas, eu fico tão envolvida com vocês me hipnotizam tanto que eu me perco aqui no chat. Mas, olha, eu estou lendo, Karen, O Alto da Compadecida, com uma turma de 7º ano, junto com uma professora, que aí é um privilégio, com a Rose Germano, que é atriz também, e professora da rede, e ela está comigo lendo. Então, é assim, um privilégio muito grande, e tem sido uma experiência super importante, porque a gente já está na metade da narrativa, e os alunos completamente envolvidos, eles já entram na sala de leitura, parece um ritual, eles já pegam o livro e quem faz a voz do Chicó, quem faz a voz do João Grilo, já começa com sotaque, com os trejeitos, o Padre João. Então, a gente é uma leitura mediada, mas com essa dramatização importante pela entonação da voz. E respondendo especificamente, então, Beatriz, a você, eu acho que é por falta de divulgação desse texto em linguagem teatral e da dificuldade. Não é muito fácil, porque a gente não tem essa formação, né? Pouco se aborda sobre essa questão e poucas práticas se fazem, né? A gente, enquanto professor. Então, acho que isso precisa ser mais estruturado, estudado e divulgado, sobretudo, que é possível e é muito bom ler o texto dramático. E o texto dramático, ele favorece o dinamismo na sala de aula. Né? Eu lembro dos alunos, da gente até transformar em texto dramático histórias que originalmente não eram, de montar teatrinho na escola. Tá? Sim, sim. Todo mundo quer ser o João Grilo. É uma guerra, porque a gente quer diversificar. Olha, você já foi o João Grilo, semana que vem, mas aí, sabe, já tem alunos que já incorporaram o personagem, já entram na sala já com os trejeitos do João Grilo. Até na universidade isso funciona, sabia? Sim, Nossa, muito. trabalhei muito com o Alto da Barca do Inferno, em literatura portuguesa, depois li muito também o Fantástico Mistério de Feiurim, o que foi distribuído às escolas, Sim, porque a sim. FTD publicou em texto em prosa, mas nas escolas do município chegou o texto adaptado para teatro. Nossa, os alunos adoravam, era muito legal. E os alunos da universidade com quem eu trabalhei também esse texto, a gente trabalhava bastante. Nossa, Maria Clara Machado era outra autora que a gente também estudava. Mas aí, né, quer dizer, não sei se Karen pode vir e participar conosco, como andam os autores de teatro, de textos, né, dramáticos para a infância. Eu sei que você é autora. Queria que falasse. Foi uma perguntinha bem pontual, porque nós que escrevemos texto teatral para crianças, geralmente nem é considerado como literatura, né? Então, é uma nova guerrilha que a gente tem, guerrilha no bom sentido, que a gente tem que fazer de esclarecimento mesmo. Não é literatura, é poesia, é muita linguagem junto, mas é, sobretudo, uma possibilidade de leitura prazerosa. Então, eu sinto que a gente está num momento fervilhante de muitos autores novos, incríveis. Quando um dos meus textos foi para o PNLD, eu tive muita alegria, a Fedegunda, né, que você conhece bem, né, Regina? Que fala de amor, né, que fala de coração partido. E aí eu resolvi ver o que estava acontecendo no YouTube, se apareciam algumas montagens da Fedegunda, e muitas montagens esquisitíssimas, montagens incríveis, mas a leitura das pessoas é que importa, né? Então, eu acho que essa forma de leitura é muito importante. Existem autores sensacionais, a gente está com uma safra ótima, e não só de pessoas que começaram a escrever, mas de pessoas que sempre escreveram e continuaram a escrever
para crianças, para dramaturgia infantil, que é bastante diferente da dramaturgia para adultos. Então, assim, recomendo fortemente. No fio mesmo, a gente colocou até umas filmagens que nem eram para ser compartilhadas, mas a gente achou que, como documento, é muito importante. Por exemplo, sobre um texto teatral sobre a vida e infância do Hans Christian Andersen, né? Eu não sei se vocês sabem, mas ele saiu correndo com um grupo de teatro da cidade dele, né? Sim, sim, sim. Então, ele em si já é um personagem que é o próprio patinho feio, né? Então, acho que a gente foi muito feliz de colocar a ópera do Menino Maluquinho ali, de colocar a Fedegunda também está lá na programação online do Fio. Então, assim, divirtam-se. O que vocês precisarem de texto teatral, não só os que eu tenho, que eu escrevo, mas de muito autor legal, de autoras incríveis. Vai ter uma mesa só sobre isso aqui no Fio, no seminário, que é o Teatro de se Ler, né? Com mediação de Fabiano Tadeu Grazioli. Então é isso, minha gente. Assim, essa mesa é uma coisa de enlouquecer, né? Você fica ali no devaneio poético, assim, ouvindo, viajando, e todas as falas, vocês são maravilhindas. E o que vocês trazem é de suma importância para as crianças. Eu tive esse ano de retorno à sala de aula e realmente a leitura salva, né? O livro é o melhor amigo de todos, então parabéns pelos trabalhos maravilhosos que vocês realizam e uma honra ver vocês aqui no Fio. Geralmente, quem faz esse trabalho de leitura, salvo raras exceções, são as mulheres, né? As mulheres são as transmissoras masters da leitura. Então, eu fico muito feliz que a gente tomou para si esse prazer de ser a ponte de tantos portais, né? Mas muito obrigada. Agora eu acho que vocês nos embriagaram de tanto desejo de ler coisas lindas e saber mais sobre a literatura infantil. E agora eu queria que vocês dessem nossas considerações finais, dizendo que queremos ficar revendo essa live. Eu vou ficar revendo. Eu preciso rever para ficar consciente, porque antes eu fiquei embriagada, agora eu preciso ficar consciente vendo. Muito obrigada. Karen, nós é que agradecemos, eu agradeço muitíssimo o convite que você fez, a oportunidade, né, o espaço que você abriu para nós três, para podermos, de alguma forma, partilhar aquilo que nós acreditamos, a nossa experiência de vida. São, assim, momentos inesquecíveis e também extremamente importantes para que essa literatura infantil, juvenil, né, ela vá cada vez mais alcançando espaços, né, que não fiquem só os espaços da universidade, de congressos, né, não só o espaço acadêmico, mas um espaço plural, que nem o do Fio. Então, assim, gratidão. Karen, é uma oportunidade de falar do que a gente gosta, claro, né? Mas a gente acredita nisso. Você também é assim, né? Então, é o momento de investir em falar de leitura, de literatura e de amor. Nós precisamos falar de amor, de humanidade, de como as pessoas são e como podem ser melhores, né? Investir na humanidade. É impressionante, né? Parece uma coisa óbvia, mas não é. Então, quem trabalha em escola, quem trabalha com arte, com cultura, com leitura, sabe que o mundo pode ser bom, né? Então, muito obrigada, porque é uma maneira de contribuir um pouco com essa perspectiva, tá? E eu também quero agradecer muitíssimo pela oportunidade. Foi honroso para mim estar com vocês nessa tarde que agora já iniciamos a noite. E, Karen, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade da gente poder dizer, ter vez e voz, e aí lutar pelo acesso democrático da leitura, do livro literário, do teatro e da cultura, né? Salvar aí todos os bens culturais que são direitos nossos, de toda a humanidade,
e que o festival traz com tanta sensibilidade e delicadeza. Então, agradecendo também a oportunidade e até o próximo. Beijo, gente. Fio, fio.